Fala pessoal, hoje quero trazer para vocês 5 estratégias para você dobrar o seu dividendo no longo prazo e fica até o final, que a última estratégia nem curso pago ensina, tá? Então, sem enrolação, vamos partir aqui para a primeira estratégia? Pessoal, reinvestir os dividendos recebidos. Isso aqui é um ensinamento básico, mas quero mostrar para vocês na prática o que isso faz de diferença no longo prazo. Então, olha só, eu fiz um estudo recentemente aqui no canal com as ações da Taesa. Inclusive, vou deixar o vídeo aí no card em que eu faço esse estudo, mas nesse estudo nós chegamos nesses resultados, tá? Então, nós fizemos uma simulação de uma pessoa que realizou aportes mensais de 25% do salário mínimo do ano vigente, foram 16 anos, então começou lá em 2007, e no final desses 16 anos, aportando 25% do salário mínimo, a pessoa ficou com 2.071 ações. Lembrando que essa é a pessoa que não reinvestiu o dividendo, tá? Então, ela comprava ações, o dividendo caía na conta dela e ela gastava esse dinheiro, ela não comprava mais ações. E aí eu peguei o preço da Taesa em 2023, que bateu aí na faixa dos R$ 40. Então, o patrimônio da pessoa, fazendo a multiplicação, ficou com R$ 82.000. Então, durante 16 anos, essa pessoa acumulou somente R$ 82.840. Colocando um dividend yield na faixa de 8%, esse patrimônio renderia ao ano somente R$ 6.600, daria aí praticamente meio salário mínimo por mês. Mas agora, vamos para a pessoa que fez a mesma estratégia, porém reinvestindo dividendos. Então, o resultado reinvestindo dividendo, a pessoa conseguiu comprar muito mais ações, porque o dividendo da Taesa foi muito alto. Lembra que na simulação passada, a pessoa ficou com somente 2.000 ações? Olha só, com o reinvestimento, essa pessoa ficou com 10.500 ações. Fazendo a multiplicação, olha o patrimônio, pessoal, R$ 420.000. Colocando 8% de yield, esse patrimônio rende 37.000, quase 38.000 ao ano. Então, olha o poder do dividendo, tá? E eu não estou tirando o número da minha cabeça, não. Como eu falei, eu fiz a simulação do zero, tá? Mostrando os aportes, mostrando reinvestindo o dividendo. O vídeo está aí no card, caso você tenha interesse. Então, reinvestir o dividendo no longo prazo vai muito mais do que dobrar o seu dividendo, pessoal. A gente fala dobrar aqui, mas no longo prazo, os juros compostos fazem muita diferença. Saiu de 6.600 para 37.000 só reinvestindo o dividendo, que não é nenhum sacrifício. É só pegar o dividendo quando ele cai na conta e comprar mais ações. E mostrando aqui no gráfico o retorno da Taesa desde 2009, com e sem reinvestir o dividendo. Aqui eu tirei no Clube do Valor. Então, a linha amarela é a pessoa que não reinvestiu o dividendo. Ela começou lá em 2009 com R$ 1.000, e aí o patrimônio dela deu aqui uma pequena valorização e ficou lateralizando. Agora, a linha azul é o retorno total, contando o reinvestimento de dividendos. Então, no começo não faz tanta diferença, né? O que faz diferença mesmo é no longo prazo os juros compostos. Então, olha só, começou a descolar e depois deu um boom, passou a ser R$ 8.000. Então, mais uma vez mostrando aqui, só que graficamente, e reinvestir os dividendos vai fazer total diferença na sua carteira. E a segunda estratégia, cuidado com o preço não importa. Eu vejo muita gente comentando aqui nos meus vídeos que não se importa com preço. Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo prático das ações do Banco do Brasil. Eu entrei lá no Investidor 10 e vi o mínimo e máximo das últimas 52 semanas, dos últimos um ano. Então, nesse último um ano, o Banco do Brasil, o menor valor que ele chegou a ser cotado foi de R$ 29,80 e o maior valor foi até recentemente, né, R$ 52. E aí eu peguei o DPA estimado para 2023, o dividendo por ação, na faixa aí de R$ 4,90. Então agora vamos supor duas pessoas, uma que comprou as ações a R$ 29,80 e outra que comprou a R$ 52. Ela não se importou com o preço, pagou qualquer preço, né, pagou o pico aí, R$ 52. Olha só o que acontece. A pessoa que pagou R$ 52 terá um dividend yield de 9,42%. É só pegar esse valor e dividir por esse e multiplicar por 100. Agora vamos ver a pessoa que pagou R$ 29,80. Quem pagou R$ 29,80 terá um dividend yield de 16%. Então essa pessoa vai receber muito mais dividendo. Então preço importa sim, perceba, quanto mais barato você paga, mais dividend yield. Claro, não tem como a gente adivinhar o fundo, né? Não tem como a gente saber quando a ação está no pico mínimo ali, mais barato. Mas tem como a gente criar um preço teto, né, pessoal? Então eu recomendo para vocês, definam um preço teto, aquele preço que você aceitaria pagar para receber um bom dividend yield. Não vou entrar muito no mérito, também tem um vídeo sobre como calcular. Vou deixar aí no card para vocês conferirem, tá bom? E a terceira estratégia, faça o aluguel das suas ações.
Vamos logo partir para um exemplo, depois eu explico algumas dúvidas e como funciona, tá? Um exemplo de aluguel das ações do Santander, SAMB11. Então, vamos supor que você alugou 100 ações do SAMB11, que é um total hoje de R$ 2.838. Hoje, o retorno de aluguel do SAMB11 anual é de 2,75%. Então, se você alugar suas ações agora, quando se passar um ano, você vai receber um retorno de 2,75%. Então, no final do aluguel, você irá receber R$ 78,04. Muita gente pode pensar que não é muito, né? Mas, pessoal, o Santander hoje está pagando na faixa de 7% de dividend yield. Se a gente somar os 7% mais esses 2,75%, dá quase 10% de yield, né? Porque a gente recebe dividendos, 7%, mais o aluguel de ações, que seria um dividendo sintético de 2,75%. Então, somando, o Santander estaria pagando, né, 10%. Então, isso aqui, no longo prazo, também faz total diferença. E aí acaba surgindo algumas dúvidas. Primeiro, como alugar as ações? Depende muito da sua corretora, tá? Tem corretora, por exemplo, a Nuinvest, que não tem como alugar. Tem algumas corretoras que têm a opção de alugar. Tem outras corretoras que você tem que entrar em contato com o suporte para alugar. Então, depende da sua corretora. Outra pergunta, posso vender as ações durante o aluguel? Não, por isso que você tem que alugar aquelas ações que você acredita por longo prazo e que você não tem a intenção de vender, tá? Se você alugar por um ano, elas irão ficar trancadas lá durante um ano, você não pode vender. Precisa declarar? Sim, mas é bem tranquilo fazer a declaração, só pesquisar aí no YouTube como declarar aluguel de ações. E por último, eu recebo os dividendos durante o aluguel? Sim, as ações vão sair da sua carteira, mas elas ainda estão registradas no seu nome, no seu CPF. Então, todo dividendo que for anunciado vai cair na sua conta, mesmo que ela estiver alugada. Passando aqui para a quarta estratégia, utilize opções para dividendos sintéticos. Essa daqui eu não vou ensinar nesse vídeo, tá? Vou passar aqui alguns avisos primeiro. Primeiro que eu não recomendo para quem é iniciante. Eu, por exemplo, não utilizo dividendos sintéticos. É recomendável para quem tem bastante dinheiro investido, pelo menos aí acima dos R$ 200 mil. Vai sim valer a pena você fazer. E se você souber fazer bem utilizado, tem risco zero. Muita gente tem medo de opções, mas se você souber utilizar o dividendo sintético, tem risco zero. É um pouco complicado de declarar no imposto de renda, então saiba o que você está fazendo. Por isso que é recomendado você ter mais experiência de bolsa. Mas se você quer conhecer melhor essa estratégia, é só você pesquisar dividendos sintéticos no YouTube. Tem bastante curso também por aí ensinando a fazer, tá? Mas basicamente o dividendo sintético ele funciona de uma maneira que você vai utilizar opções para estar comprando e vendendo ações. E aí quando bater o strike, né, que a gente fala, você recebe um prêmio, um dividendo sintético. E aí quanto maior o seu valor investido, maior esse prêmio, né? É como se fosse realmente um dividendo, só que sintético. Não é da empresa, é um prêmio que você recebe por comprar e vender as ações. E antes da gente passar para a última estratégia que para mim é a mais importante, clique no botão Seja Membro, você vai estar ajudando demais o canal. A partir de R$ 14,99 tem planilha de projeções, tem também planilha de preço teto, planilha de mapa do dividendo inteligente. Porém, a partir de R$ 19,99, além disso tudo, tem grupo no WhatsApp, também tem vídeos exclusivos, vai ser muito legal te receber, vai estar ajudando demais, tá? E também se inscreve aí no canal. O objetivo do vídeo aqui é ser o mais sucinto possível, fechado? Vamos agora para a quinta estratégia. Então, pessoal, a quinta estratégia é escolher a ação com menor defasagem. O que é isso, menor defasagem? Antes quero trazer para vocês uma introdução. O que é ensinado ao investidor iniciante? Quando o investidor iniciante começa na bolsa, ele sempre tem dúvida nas ações, né, nos ticker T3, 4, 11, 6, né? E ele acaba pesquisando. Então, muitos vídeos falam, né, que as ações com o final 3 são ordinárias, possuem direito de controle e voto na empresa. As ações com o final 4 são as preferenciais, têm direito ao voto, porém recebe mais dividendos, normalmente 10% a mais. Lembrando que tem empresas que não adotam isso, tá? Como a Klabin. A 3 e a 4 recebe a mesma quantidade. E as ações com o final 11 são as units, né? Um pacote de ações. Por exemplo, quando você compra uma unit, você leva 3 ações preferenciais e uma ordinária. Então é basicamente isso que é ensinado ao investidor iniciante. E ao ver isso, ele sempre vai dar preferência para as ações com o final 4, não é verdade? Mas pessoal, recomendo vocês tirarem isso aqui da cabeça, tá? Qual que é a estratégia de menor defasagem? É aqui que muita gente acaba pecando. Peguei aqui as ações do Santander, tá? Lá no Investidor 10, tirei essas duas prints. Aqui temos o SAMB3 e o SAMB4. Para quem não sabe, o SAMB4 recebe 10% a mais de dividendos. Mas tem uma coisa muito estranha nessa print.
Olha o Sub 3, hoje está custando R$ 13,50 e o Sub 4, R$ 15,11. Outra coisa, o PL, o preço sobre lucro do Sub 4, está de 12,6 e do Sub 3, 11,2, ou seja, o PL está mais barato do Sub 3. O P sobre VP, o Sub 3 está com desconto, 0,9, enquanto o Sub 4 está num preço justo, 1,01. E olha o dividendo, o Sub 3 está pagando 7,68 e o Sub 4, 7,52. Então o Sub 3 está pagando mais dividendos do que o Sub 4, sendo que o Sub 4 paga mais dividendo? Sim, pessoal, é exatamente isso que está acontecendo. Está acontecendo uma defasagem. O Sub 3 está 12% mais barato que o Sub 4. Se pegar esse valor e colocar menos 12%, chegamos a R$ 13,50. Só que o Sub 4 recebe 10% a mais de dividendos, né? Mas vamos pegar essa defasagem de 12 menos 10%. Isso significa que o Sub 3 está com defasagem de 2%. Está pagando 2% a mais de dividendos que o Sub 4. Então, na prática, vamos ver como é que funciona. Então, vamos supor que você pegou o Sub 3 e Sub 4 e você resolveu investir R$ 10.000 em cada uma. Preço pago? O preço que eu mostrei ali para vocês, tá? Então, o Sub 4, você comprou 662 ações, né, fazendo aqui essa divisão, e o Sub 3, 741, fazendo essa divisão. Então, beleza, você ficou aí com a quantidade de ações e o Santander decide anunciar um dividendo de R$ 1 por ação. Então, como é que fica? O Sub 3 recebe R$ 1, porém o Sub 4, como tem preferência de dividendos 10% a mais, vai receber R$ 1,10, né? Então, de cara aqui, você já deve pensar, né? O Sub 4 vai receber mais dividendos. Mas fazendo essa multiplicação, olha só, o Sub 4 recebeu 728 e o Sub 3, 741. Então, o Sub 3 recebeu mais dividendos do que o Sub 4, tá, pessoal? Então, escolha muito bem. Veja que está com maior defasagem. Aqui não é uma defasagem muito grande, somente 2%, mas eu já cheguei a ver defasagem de 8%, 9%, tá? Então isso aí faz muita diferença, tá, pessoal? Ah, mas como que eu vou saber a defasagem? Tem que fazer esses milhões de cálculos? Não, pessoal, é só olhar aqui diretamente, olha só, o Sub 3 está pagando 7,68 e o Sub 4, 7,52. Então o Sub 3 está pagando mais. Pronto, está com mais defasagem. O Sub 3 hoje é a mais barata, é a que está pagando mais dividendos. É só você olhar assim, tá? E também pode funcionar com as ações com final 11. Às vezes é com final 11 que está com maior defasagem. Só você olhar e aí você tira a sua decisão de investir, fechado? E só um aviso antes de concluir essa quinta estratégia. Antes de investir, verifique a liquidez do ativo, tá? Às vezes as ações com final 3 têm menor liquidez. Ou seja, tem menos ação circulando no mercado. Pode ser um pouquinho difícil comprar e vender elas. Mas o Santander não, né? O Santander tem liquidez aí muito grande, né? Uma empresa muito grande. Mas algumas empresas, dependendo aí, as ações com final 3 podem ter uma liquidez muito baixa. Abaixo de R$ 200 mil por dia de liquidez, já dá para ficar um pouquinho atento quanto a isso. E sobre todas as estratégias, olha só, pessoal, para literalmente dobrar os dividendos, é ideal seguir todas as estratégias citadas no vídeo, tá? Claro, tirando ali também a de opções, né, que demandam um pouquinho mais de conhecimento, de mais experiências. Se você está iniciando, utilize as outras estratégias, tá? Vai se adequando às estratégias. Para você dobrar o dividendo, você tem que fazer todas, não adianta só fazer uma. E o resultado virá no longo prazo, tá? Como eu mostrei lá no gráfico da Taesa, no começo não faz tanta diferença, por exemplo, reinvestir os dividendos. Mas é no longo prazo que você vai ter aí grandes aumentos de dividendos. Mas então é isso, pessoal. Essas são as 5 estratégias aí que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer conversar comigo melhor, quer tirar alguma dúvida melhor, me manda mensagem lá no meu Instagram, @NicolasAgnese. Lá eu respondo todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Um forte abraço a todo mundo. Valeu!